Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve enxadristas! Vamos hoje à nossa aula número 6 do curso Dominando a Estratégia e o Jogo Posicional. Hoje trago uma partida que joguei no ano de 2004, referente à fase final do Campeonato Brasileiro Absoluto, disputado lá no estado do Rio de Janeiro, né? E estava de pretas e enfrentei o mestre internacional Herman Cláudios, tá? Na quarta rodada do Campeonato Brasileiro Absoluto. Nesta posição jogam as pretas. Então, para iniciar nossa aula de hoje, eu peço, por favor, que vocês analisem esta posição e encontre, né, o melhor lance para as pretas. Muito bem, espero que vocês tenham analisado. Como eu disse, eu estava de pretas, né, nesta posição. Mas vamos primeiramente fazer uma análise, uma avaliação geral, né, dentro daqueles elementos que nós já conhecemos. O material está igual, está equilibrado. A posição dos reis. Bem, em partidas em que os roques são opostos, né, é muito comum, né, que o plano principal seja o ataque contra o rei do adversário, né? Então, se a gente for verificar a segurança dos reis, assim, a gente até esteticamente olhando parece que o rei branco está um pouquinho mais seguro, né? Porque o rei preto já houve alguns movimentos ali de peões no roque das pretas, né? Tem algumas casas fracas ali, casas brancas. Mas, se a gente for olhar também o outro elemento, que é a coordenação e a atividade das peças, a gente vai ver que as peças pretas estão bem ativas e coordenadas, tá? O que impossibilita que as brancas possam fazer um ataque assim muito forte, tá bom? E outra coisa, sobre a estrutura de peões, nós temos que destacar que as pretas têm um peão E5, que é um peão passado, que pode ser algo forte, tanto no meio jogo quanto no final, um peão passado, mas que é também um peão isolado, que pode ser uma fraqueza, tanto no meio jogo, que é a fase que nós estamos agora, como no final, tá? Então, isso é interessante, né? Quando você tem um peão que é passado, mas ao mesmo tempo isolado, mas ele é muito importante, esse peão, dentro da estrutura de peões, né? Mas de um modo geral, a gente não consegue destacar claramente quem tem uma melhor estrutura, porque, como eu disse, esse peão passado também pesa, né? A favor das pretas, apesar de isolado, tá? E a questão do tempo, ora, partidas com roques opostos, o tempo é fundamental, né? Basta seguir aquele princípio de que, nesse tipo de posição, quem chegar primeiro no rei do adversário, né, com o seu ataque, geralmente ganha, né? Mas, por enquanto, também nós não conseguimos perceber assim, nenhuma vantagem significativa para nenhum dos lados, tá? Bem, vamos às 3 perguntinhas que vocês já estão acostumados. Qual a ideia do meu adversário? Eu penso que aqui, o último lance, inclusive, das brancas foi torre D2. Então, muito provavelmente, o plano das brancas nessa posição seria jogar torre E2, né? E pressionar aqui, juntamente com essa torre, o peão de E isolado, né? Parece que essa é a ideia do nosso adversário aqui. Onde estão as debilidades, né? A gente tem que pensar, onde estão as debilidades das brancas? Bem, a gente pode olhar para o peão de A2, mas o peão de A2 ali pode ser também facilmente defendido, né? Com rei B1, né? Um lance muito comum quando o roca é grande, a gente fazer rei B1 para melhorar, né? A posição do rei, né?
Mas, de qualquer modo, a gente pode pensar que uma fraqueza ali das brancas pode ser o avanço das pretas do peão passado, né? Pode trazer alguns problemas, tá? E qual a peça que a gente pode melhorar das pretas? Bem, o rei preto está numa posição, né, que não há o que melhorar. As torres dobradas na coluna F, as torres pretas estão bem posicionadas. O bispo na grande diagonal, em C6, também está muito bem. Então, se tem uma peça que a gente pode melhorar é a dama, até porque a dama está defendendo o peão, está nessa coluna, a torre já está pressionando o peão, né? E a dama é uma peça boa para atacar, não para defender, né? Então, claro que às vezes a dama cumpre uma função defensiva e muito bem, né? Mas a vocação dela é mais para o ataque. Então, por isso, a gente vai encontrar o melhor lance para as pretas, que é dama F7. Por que esse lance é tão bom? Pelo menos para manter o equilíbrio, né, da posição na partida. Porque a dama ela vai ganhar um tempo atacando o peão de A2, né? Evidentemente, a entrada da dama em A2 seria uma entrada forte para o ataque das pretas, né? Mas tem um detalhe tático também. Além de triplicar na coluna F, as pretas têm uma ideia de jogar E4 por causa de um tema tático que a gente vai já verificar. Na partida, as brancas jogaram torre toma E5, trocando o peão de E pelo de A2. Uma decisão interessante das brancas que leva a complicações, não é? Mas a gente pode analisar antes o lance rei B1, que seria um lance certamente muito natural, né? Defendendo o peão, melhorando um pouco a posição do rei em termos de segurança. Entretanto, as pretas têm um excelente lance aqui, que é E4, porque depois de bispo toma E4, teria torre F4, uma sequência forçada. Bispo captura C6, torre toma G4, bispo D5, cravando a dama para recuperar a dama. Dama toma D5, torre toma D5 e torre toma G2. E aqui as pretas, no mínimo, estão um pouco melhor nesse final de duas torres para cada lado, né? Porque já tem a torre na sétima, já está pressionando ali o peão de H. Então, certamente as brancas evitaram esta variante devido a essa sequência forçada. Uma outra possibilidade seria jogar B3, lance que geralmente a gente não gosta de fazer em posições semelhantes, porque defende o peão, mas enfraquece a estrutura de peões que está protegendo o rei branco, né? Mas aí seguiria a mesma variante, E4, bispo toma E4, torre F4, bispo captura C6, torre G4, bispo D5, dama toma, torre toma D5 e torre G2, com uma diferença agora, né? Em relação à variante anterior, com rei B1, né? Porque para o final o rei está melhor em C1, certo? E também com o B3 abriu um suspiro, então não tem aquele tema de mate ou de uma invasão das pretas ali na primeira fila das brancas, tá? Então aqui seria um final mais ou menos equilibrado. Essas seriam as alternativas. Lembrando que depois de rei B1, E4, bispo E2 não seria um lance bom para as brancas, né? Porque aí esse peão de E ficaria muito forte, né? E o bispo das brancas, que antes em D3 estava bem colocado, agora em E2 realmente tem pouca atividade, né? E esse peão é muito forte agora, então se poderia seguir E3, né? Peão passado já na sexta fila, torre E6. Então veja aqui que as pretas já têm uma clara vantagem, porque esse peão agora ele é perigoso, né? Já está na sexta fila, as peças pretas estão muito bem posicionadas. E uma tentativa aqui de trocar o bispo, já que o bispo das pretas está muito ativo, também não seria bom para as brancas, né? Vejam esta posição, como as pretas estão melhor, né? Esse peão passado na sexta, muito bem apoiado.
dá uma clara vantagem para as pretas. Bem, voltando aqui à partida, as brancas jogaram torre captura E5. Evidentemente, as pretas seguiram com dama 2. Agora eu peço, por favor, que vocês pausem o vídeo e analisem esta posição e encontrem o melhor lance para as brancas. Bem, espero que vocês tenham analisado. Este é um momento crítico. Até aqui a posição está mais ou menos equilibrada, porque se as pretas têm boas possibilidades de ataque contra o rei branco, as brancas também têm possibilidades de ataque contra o rei preto. Veja que a dama está bem colocada para isso, o bispo de D3 também, né? Mas aqui as brancas teriam que jogar com muita precisão, e o lance correto é torre de D E2, né? Permitindo mesmo que as pretas ganhem o peão de B2. Então, poderia seguir, entre outras possibilidades, dama 1, cheque, rei D2, dama toma B2, então as pretas ganham um peão, mas as brancas têm ataque. As brancas também têm ataque, as peças estão bem posicionadas para isso. Então, uma variante possível aqui, né, não é necessariamente forçada, seria torre D6 para a dama, defende o ponto G7, né, onde poderia levar mate. Torre de 2 E6, torre D7, tentando trocar essa torre na sétima, que está muito forte. Dama G6, olha aí as brancas ameaçando o matinho. Então, olha aí, o branco tem ataque, né? Mas as pretas também têm contra-ataque. Então, torre F2, cheque. Torre E2, dama B4. E aqui as pretas vão dar uma série de cheques e vão conseguir aqui um equilíbrio, né? Torre E1, torre toma, dama B1, cheque, rei D2. Então as pretas seguem dando cheque, não passando com isto a iniciativa para as brancas, né? Que seria muito perigosa, porque as brancas podem começar ali a fazer um ataque decisivo. Então tem que ficar dando cheque mesmo, rei D2, dama B4. Aqui uma tentativa de C3 para evitar esse cheque perpétuo, mas que também não funciona, né? Rei D2 e dama B2. Então aqui teríamos uma posição empatada, né? Porque as pretas vão continuar dando cheque e as brancas não têm uma alternativa satisfatória, né? Então, lembrando que nessa posição, torre de D2 conseguiria manter o equilíbrio e o empate seria o resultado mais provável. Entretanto, nesta posição, as brancas jogaram C3. C3, tá? E agora, o que acontece? As brancas vão ter tempo de ganhar iniciativa e prosseguir com seu ataque com muita força. Então, dama 1, cheque. Aqui as brancas teriam uma alternativa, jogar rei C2, né? Rei C2, mas o que as pretas precisam agora é jogar energicamente para continuar o ataque, né? O ataque. Então, B4, esse seria o lance, né? Você entrega um peão, mas vai incorporar esse bispo ao ataque. Então, isso é muito comum em partidas de rocks opostos, você entregar um peão ou às vezes até uma peça para aumentar a força do seu ataque, né? Então, C toma B4, bispo cheque, rei C3, veja que a posição do rei branco não é nada boa, né? Dama C1, porque aqui é uma possibilidade o branco, né, entregar a qualidade para tentar aqui uma posição de resistência, né? Dama C4, rei H8 e bispo toma bispo. Essa posição aqui, as pretas têm clara vantagem. As brancas têm bispo e peão em troca de uma torre. As pretas têm uma vantagem material, né?
mas a posição do rei branco é muito mais insegura que a posição do rei preto. E mesmo que se trocar as damas, no final, ainda que o branco tenha alguma chance de empate, a gente sabe da força, né? A força das torres no final, tá? Mas ainda seria, sem dúvida alguma, aqui o melhor lance, rei C2. Mas as brancas jogaram bispo B1. Então, neste momento, eu peço, né? Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem encontrar o melhor lance para as pretas. Muito bem. Ainda, né, seguindo o tema da nossa aula, que é melhorando a posição de uma peça, e nós vimos naquele momento, aquele primeiro exercício de como melhorar a dama, né, a dama preta agora há pouco com dama F7. Aqui também a gente vai melhorar uma peça. Isso a gente fala do ponto de vista estratégico posicional. E aqui também do ponto de vista tático, né? Como às vezes a ideia de melhorar uma peça vai nos levar a uma vantagem, né? A um tema tático ou uma variante concreta mesmo, né? Forçada e aqui de ganho, né? Então, nesta posição, a peça que pode ser melhorada é o bispo, porque o bispo, apesar de estar na grande diagonal, não está mal colocado, mas ele não está participando efetivamente do ataque contra o rei branco. Então, o lance é este, bispo é 8. Veja que agora se incorpora o bispo naquela diagonal B1, H7, ameaçando o bispo G6, explorando o bispo das brancas de B1 cravado, né? Aqui as brancas poderiam tentar talvez um sacrifício de qualidade. Vamos ver, torre toma. Torre toma, que as pretas já têm a vantagem material, né? Brancas poderiam ameaçar mate 1, mas o ataque das pretas depois de torre F1, rei D2, dama B2 é ganhador, né? Então não há essa possibilidade. Então as brancas jogaram torre D1, impedindo ali, né, pelo menos a invasão direta com o cheque da torre preta. Mas aí as pretas seguiram o seu plano, né, a sua ameaça tática, que é bispo G6, tá? Então, não tem como evitar a perda de material as brancas, né? Porque está ameaçando dama, toma bispo cheque. Então, foi jogado torre E4. E aí, eu nem preciso tomar a torre, porque bispo toma a torre, dama toma, né? Ali as brancas poderiam tentar algo na diagonal. Mas aqui eu joguei torre F2 e meu adversário abandonou, por quê? Está ameaçando dama toma B2 e não tem uma defesa suficiente, né? As pretas certamente vão perder material. Então, essa foi uma partida que eu joguei, né? Como já disse, no Campeonato Brasileiro Absoluto, no ano de 2004, e que também dá um bom exemplo, né, desse tema, melhorando a posição de uma peça. Primeiramente no dama F7 e agora no bispo E8, que foi decisivo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.